Olá, professor Luciano. Eu me chamo Enio e eu vou apresentar o último projeto da disciplina de Mata 38, que é o computador simulado. Eu vou começar falando da memória RAM, que é onde começa as instruções e o circuito. Aqui na memória RAM é onde eu vou colocar tanto os dados que eu colocaria na memória ROM, quanto os dados da RAM, porque nesse desafio foi especificado que a gente não poderia usar a memória de dados. Então, tanto os valores que eu colocaria na RAM quanto os da ROM eu coloco aqui. E para isso tem essa divisão aqui. Esses últimos 4 espaços são para valores que eu colocaria na RAM e o resto são valores que eu colocaria na ROM, ou seja, o programa. A partir da RAM, esse RAM aqui vai mandar esse valor da RAM direto para o RI, que é o registrador de instrução. Que é um componente simples, é só um registrador que está sempre ativo e o clock é o mesmo do de lá. A diferença é que esse registrador ele tem um clock de nível alto para não atrasar a instrução. Então tudo que entra aqui já passa direto para a saída se o clock estiver ativo. E aí, a partir desse registrador de instrução, essa instrução vai direto para a UC, a unidade de controle. Na unidade de controle, que é essa caixa que eu vou abrir ela para mostrar, a gente recebe a instrução que sai recebe os valores que saem da RAM, e esses valores da RAM eles são divididos em instrução e valores de endereço. Podem ser tanto registradores quanto valores de memória. Então são valores que eu chamo de RX e de RY, mas não é o nome do registrador, é só o nome de endereço que eu estou levando. Então, por exemplo, se eu quiser levar algo de um registrador para o outro, eu usaria esse valor aqui para esse, por exemplo, ou o contrário, depende do qual for a minha instrução. Então, esses 4 bits mais importantes eu uso como instrução e os dois últimos eu divido em RX e RY. E esse seria o decodificador de endereço. Aqui embaixo tem o decodificador de registrador. Ele vai pegar a saída do RX e vai decodificar para ver qual registrador que eu vou usar. E essa saída aqui do decodificador de registrador eu vou conectar depois lá no meu banco de registradores para definir qual registrador que vai ser ativo. E aí eu tenho o decodificador de instrução. Esse decodificador de instrução ele pega esses 4 primeiros bits aqui de instrução, esses 4 aqui, e ele decodifica de acordo com a arquitetura que foi proposta no trabalho. Então, se o comando que vier da RAM for 2, ele tem que ser igual, ele tem que fazer a operação de igual. Se for 3, tem que fazer a operação de menor, e por assim em diante. Então eu usei um comparador para comparar tanto a entrada da instrução quanto essa constante aqui. E aí, dependendo da constante, ele vai retornar igual. Por exemplo, se eu colocar 2 aqui na instrução, ele vai retornar igual para o 2 e vai acender aqui no meu 2, que é no EQ. Então ele faz isso para todas as instruções aqui, menos para o HLT, porque o HLT tem uma coisa especial, tem um caso especial onde eu percebi que quando as instruções passam do... Por exemplo, se vier uma instrução FF, que é uma instrução assim toda cheia,
não seria esse F0 aqui de encerrar o programa. Então eu coloquei uma condição aqui no circuito para ele só ativar esse HLT quando vier o F da instrução, que é essa instrução aqui, e se esses bits aqui de registradores estiverem vazios. Ou seja, se eu esvaziar esses bits aqui de registradores, aí sim ele ativa o HLT, que é para terminar o programa. Apenas nessa configuração aqui que eu posso finalizar o programa. Por isso que eu coloco essa condição extra aqui no HLT. Enfim, tudo que sai aqui da unidade de controle vai para o próximo componente, que é o banco de registradores. E aqui eu tenho tanto a entrada da RAM no banco de registradores quanto na UC. Lembrando que todos os registradores aqui, inclusive todos os registradores não, todos os flip-flops e tudo que tem como configurar a borda de descida e a borda de subida, assim como eu disse aqui no meu registrador de instrução, ele vai ter uma borda específica que vai atender a demanda do meu sistema. Então aqui ele tem nível alto porque para mim funciona o nível alto. Então cada registrador vai ter uma borda específica. Cada registrador, cada flip-flop, né? Beleza, aqui no banco de registradores eu vou receber a entrada da RAM. E lá dentro eu vou ter 4 registradores de uso geral, que é o R0, R1, R2 e R3. E aqui eu vou receber aqueles dados que eu falei, que são os seletores de registrador. Assim como eu falei antes, eles passam também, além de passar por esse seletor de registrador, eu tenho outra condição aqui, que só vai ativar, eu chamei ela de ativador do registrador, porque ela só vai ativar o registrador se eu estiver fazendo o move A ou um read memory. E além disso, esse move A read memory, ele tem que passar pelo mesmo atraso que passa lá no começo. E para fazer esse atraso, eu fiz com flip-flop para quê? Para que ele obedeça o clock. Ele só passa a função quando ativa o clock. Por isso que tem esse flip-flop aqui para atrasar. E aí, além disso, essa instrução só vai ser ativa quando alguns desses estiverem ativos e o clock também estiver ativo. Ou seja, com isso aqui eu garanto que o registrador só vai ativar quando ele realmente tem que ativar. E isso conserta alguns bugs que podem acontecer no código. Aqui não tem segredo, é só uma porta end para ligar o registrador quando esse ativador estiver funcionando e ele estiver ativo lá na UC, na unidade de controle. E aqui eu tenho esse interpretador que ele vai definir para mim quando eu vou ter cada entrada no meu registrador. Ou seja, se eu estiver fazendo read memory, aqui tem read memory, tá? Aqui. Ele vai passar esse read memory pelo flip-flop e ele vai passar pelo flip-flop e só quando o clock ativar, que aqui tem borda de subida, só quando o clock ativar ele vai passar para esse, eu chamei de read memory R, que é o read memory do registrador, que ele é específico daqui. Ou seja, ele só vai ativar esse read memory quando precisar passar valores da RAM para os dados aqui, esse dado. Mesma coisa para o RA. Quando eu quiser passar valores do RA para data, eu vou ativar esse buffer controlado aqui, que vai levar para cá. E quando eu quiser fazer o move, mesma coisa. Eu vou ativar a saída RY do registrador para os dados. Ou seja, aqui eu consigo, com esse interpretador, eu consigo definir quando que o meu registrador vai receber o dado. No caso, eu consigo definir de onde ele vai receber esse dado de acordo com as instruções que eu dou lá
na UC. E novamente, todas essas instruções passam por um flip-flop, isso para conseguir eu garantir essa sincronia do meu circuito. Ok, essa saída do registrador, eu tenho a saída 0, 1, 2 e 3, que é referente a cada registrador. Aqui eu tenho esse clear só para limpar, que ele também está conectado em um clear só lá no começo do circuito. E aqui eu tenho esse multiplexador para definir qual registrador que a gente vai usar. E aqui novamente eu uso o RX, RY. Lá eu usei só o RX para definir qual registrador que eu vou usar, mas aqui eu vou definir qual saída que vai ser usada, que é importante para quando for fazer alguma operação eu definir lá no começo, no meu código, qual saída que eu vou usar, qual registrador que eu vou usar. E aqui esse multiplexador faz isso. Dependendo do valor que tiver aqui no RX ou do RY, ele vai liberar uma dessas saídas aqui. Ou seja, esse é o banco de registrador, e tudo isso vai para a unidade de lógica aritmética, que é aqui que acontece todas as operações lógicas e aritméticas, que é a chamada ULA, né? Dentro da ULA eu tenho um circuito simples também, não é muito complexo o que a ULA faz. Ela só pega os valores que saem dos registradores, o SARX, que como eu chamei, né, saída RX, saída RY. Ele pega esses valores e o RA, eu vou explicar especificamente por que do RA, mas focando aqui só nos registradores, ele pega esses registradores e aí, de acordo com a operação, ele compara aqui. Por exemplo, aqui é para ver se é igual. Então ele pega o registrador X e o registrador Y, no caso não é o registrador, ele pega a saída X e a saída Y e verifica aqui se for igual. E se o igual estiver ativo aqui na entrada, ele vai passar aqui para a saída da ULA. E ele faz isso para tudo aqui, para ver se é menor, ver se é maior e tal. Eu falei que eu ia explicar o porquê do RA. Enfim, o RA está aqui porque o jump ele só funciona quando o RA está 1. É uma especificação também do trabalho. O jump só funciona quando o RA está 1, então por isso tem que ter a entrada do RA aqui. E para ativar o jump eu tenho que comparar esse RA com 1. Se for igual ao RA com 1, o jump é ativo. Outra coisa também importante, eu tenho saídas aqui de 1 bit e eu tenho saídas aqui de 8 bits. Porque eu vou ter situações que eu vou querer sair 1 ou 0 na minha ULA, mas também quando eu for fazer uma soma, por exemplo, uma subtração, eu vou querer sair um número de 8 bits. Por isso que eu tenho duas saídas diferentes. E para resolver isso, na própria ULA tem aqui um multiplexador, que quando as saídas são especiais, são de 8 bits, ele ativa uma saída de 8 bits aqui, na saída da ULA, e quando essa saída é só de 1 bit, ele ativa a saída aqui de 1 bit na ULA. Aí eu peguei aqui, passei essa saída para um seletor para ele esticar ela para 8 bits, mas o que importa é esse primeiro bit aqui, que é esse bit aqui de comando. E aí aqui eu tenho esse circuito que é para ativar o acumulador, esse ON-RA. Por quê? Aproveitando essas saídas aqui, eu só vou ativar o acumulador quando eu estiver fazendo uma dessas funções. Então tem essa porta U aqui, que ela verifica quando uma dessas funções está ativa, ele ativa o acumulador. E, como eu falei do acumulador agora, eu vou mostrar como é que funciona esse acumulador. O acumulador, ele pega a entrada a saída da ULA, e ele é um registrador, aqui, ele é um registrador também, como o registrador de instrução, só que como eu falei, ele só ativa quando eu tenho aquela condição, aquela porta U tá assim, quando ela tá com 1 aqui ele ativa, ou seja, quando estou fazendo alguma operação lógica aritmética ele ativa.
E é isso, ele ativa, o clock também dele funciona junto com o circuito, a borda de descida dele, ou a borda de gatilho dele está em borda de subida, e ele vai funcionar de acordo com o circuito para guardar o valor do RA. E aqui a gente tem o Program Counter, que é o PC, o contador de programa. A forma como ele funciona é a seguinte: ele recebe um valor lá do registrador X, ele recebe o valor da saída X do registrador e ele passa esse valor aqui para o contador. Só que esse valor nem sempre está ativo. Geralmente o contador vai estar com a função dele normal de contar, que é quando esse bit aqui está ligado, essa saída aqui está ligada. Geralmente ele está com essa função ativa de contar. Mas quando eu quiser fazer um jump, ou um storage, ou um read memory, lá na memória RAM, eu vou querer escolher para onde vai esse valor. Então eu preciso, ao mesmo tempo que eu vou parar, preciso parar esse contador de contar, e por isso que eu tenho essa porta aqui com esses circuitos para parar o contador na hora certa. Ou seja, ele vai ter aqui esse jump e v-jump, são dois verificadores que só quando vem um valor da ULA igual a 1, que como eu comentei lá anteriormente, quando o jump só funciona quando ele tem valor igual a 1 na ULA e quando o jump está ligado. Então essas são as condições para o jump funcionar: vir valor na ULA e jump ligado. Por isso que eu coloquei esse i aqui e essa condição. Atendendo essa primeira condição, ele vai comparar também com o storage ou o read memory. Então, se o jump estiver ativo com essa condição, ou o storage ou o read memory estiverem ativos, ele vai ativar inversamente esse contador. Ou seja, ele vai parar de contar quando uma dessas saídas aqui estiver ativas. Como eu falei, como eu expliquei agora, ele vai, enquanto estiver fazendo jump, enquanto estiver fazendo storage ou um read memory, eu paro de contar. Por isso que tem esse circuito aqui. E aí, parando de contar, ele vai receber a saída do registrador. Ou seja, isso aqui tudo resumindo, quando eu quiser, eu escolho em qual momento o programa vai estar, em qual linha de código, vamos dizer assim, em qual posição da RAM o programa vai estar. E aqui acho que já apresentei todos os circuitos, né, todas as caixinhas. Agora falta essa parte que eu falei aqui do começo, que faltou explicar esse começo aqui. Enfim, assim como eu expliquei antes, a RAM vai receber uma saída do RX, só que ela só vai ativar essa saída do RX quando o storage estiver ativo. Então tem essa porta aqui do storage que ativa a escrita na RAM, e essa porta do storage também passa por essa porta U aqui, porque quando eu estiver guardando ou lendo arquivos na RAM, ao invés de contar com o contador aqui o valor da RAM, ao invés dele ficar passando de um para o outro e seguindo os passos certos, ao invés disso eu vou escolher, através desse RY aqui, eu vou trancar os bits mais significativos, ou melhor, os bits menos significativos, vou trancar eles, e esses daqui, o bit 0 e 1, eu vou usar eles para selecionar em qual parte aqui da minha memória de dados, onde seria a memória RAM, em qual parte aqui deles que eu vou selecionar esse read memory, ou eu vou guardar essa função. Ou seja, quando eu for guardar uma função, guardar um valor na memória, ou pegar um valor da memória, ao invés de contar, eu paro de contar e pego esse valor através desse RY aqui. E aí, através disso aqui, eu tenho o funcionamento do meu programa. Aqui está aquele route que ele vai contar o circuito sempre que o route estiver desligado. Então quando o route ligar, quando a CHLT ligar,
o circuito vai travar na mesma hora, que é quando o programa para de funcionar, quando ele encerra o fluxo do programa. E aqui tem o meu programa. Então, antes de fazer o programa rodar diretamente no computador, eu vou explicar passo a passo como ele funciona. Aqui tem o read memory R0, read memory R1, R1. O que ele faz? Ele pega o valor dos dados, da memória de dados, ele pega o valor 1 e passa por registrador 1. Então, o programa começa assim. O segundo passo do programa, ele pega, assim como ele fez com o 1 aqui, ele faz com 3, ele pega o valor 3 aqui, ele pega o valor do registrador 3, que é esse daqui, ou ele pega o valor da RAM, que é esse daqui, o terceiro valor da RAM, e passa por registrador 3. Esse read memory aqui, ele pega o valor do registrador, ele pega o valor da RAM 2 e passa por registrador 1. E aqui começam as operações. Com esses valores setados, eu começo somando o valor do R0 com o R1, ou seja, esse valor aqui que estaria no R0, no caso, o valor que eu trouxe para o R0 aqui não foi nenhum, então estaria zerado o valor do R0, que seria o nosso zero do começo da sequência. Eu somo com o R1, que seria o 1 que eu trouxe aqui para o registrador 1. E aí, esse move aqui, ele serve para pegar esse valor do R0, esse valor do R1 no caso, e mover para o R0. Ou seja, o 0 que estava vazio agora tem o valor 1. E para o R1 eu pego o resultado dessa soma. Por isso que tem esse move A aqui. E aí fez o primeiro passo aí, primeiro ciclo de Fibonacci. Ele somou aí o primeiro número e guardou. A partir daqui eu tiro 1 do meu contador, eu subtraio 1 do meu contador aqui está em 5, e aí como tem uma aqui no R1, eu tiro 1 dele, ou no R2, no caso no R3 teria 1, eu tiro 1 do meu termo que está ali. E é esse termo que está no R3 que foi subtraído, ele vai ficar menor. Então o termo que era 5 vai ficar 4. E aí eu coloco o resultado dessa subtração de novo aqui no R3. Aí eu chamo de novo termo. Ou seja, o 5 aqui virou 4 e aí eu coloco lá de novo no R3. Essa subtração aqui eu faço para garantir que o meu acumulador agora vire 1. Desculpe, para garantir que o meu acumulador vire 0, porque ele vai subtrair um registrador com ele mesmo. E aí eu pego esse resultado e passo para ele mesmo, ou seja, eu estou zerando ele aqui nessa parte aqui, eu zerei esse registrador. E aí eu vejo se o meu termo ele está igual a esse registrador que está zerado. Ou seja, essa linha aqui ela testa para ver se o meu termo já chegou no 0. Porque se chegou no 0 eu já posso parar o meu código. E aí tem esse read memory aqui, que é para pegar o valor 0 aqui da memória de dados aqui, memória RAM. Ele pega esse valor 0 e passa por 2 de novo, porque é esse valor que estava no começo. Como eu já acabei de usar esse valor aqui para comparar, então eu passo ele de novo para a memória, para usar ele depois no próximo loop. E aqui tem um loop, que é esse jump. Esse jump só vai ser ativo se a minha condição que eu fiz aqui em cima for real. Ou seja, esse jump aqui só vai acontecer para o final do código se eu chegar no termo 0. Caso não chegue no termo 0, ele vai continuar normalmente. Ou seja, esse valor aqui
seria o final do código, e eu só vou fazer esse jump para o final do código se eu realmente terminar o código. E aí, como no caso aqui não teria terminado, eu estaria aqui na primeira rodada, então esse valor estaria 4, ia dar 0 no meu registrador, esse jump não iria funcionar, então ele iria testar se R2 é igual a R2, porque aí eu iria garantir que estaria 1 no meu RA, e aí esse jump, o próximo aqui, vai funcionar com certeza. Eu seto de novo o valor da RAM que estava antes, porque eu já acabei de usar aquele registrador, e aí esse jump é feito com certeza. Esse jump aqui vai ser feito por quê? Porque eu comparei dois registradores iguais, e esse jump aqui vai voltar lá pro loop. Então isso vai acontecer várias e várias vezes, até eu achar o meu valor de Fibonacci, e esse valor ele vai estar dividido em 2. Então o que eu faço aqui no final é apenas pegar esse valor que está dividido, e com esse sub aqui ele faz essa subtração do R0 com R1, que é no caso estaria o valor do Fibonacci neles dois, e aí no final eu vou mover essa subtração aqui para o R1, eu escrevo o que está no R1 na memória, que é o meu termo final, ou seja, aqui eu achei o termo, aqui eu pego ele e passo para o registrador, aqui eu escrevo ele na memória e termino o código, e assim ele vai dar o meu termo. E agora eu vou fazer ele rodar aqui no computador. Aqui eu vou pedir o mesmo termo que estava lá, que é o termo 5, e aqui tá como estava lá. Vou dar clear aqui e vou começar a rodar o código. E aqui eu vou deixar ele rodando automaticamente com Ctrl K para ele terminar logo. E aqui está acontecendo como eu falei, né? Ele vai diminuindo esse valor aqui do jump até chegar no final. Quando chegar a 0, ele vai fazer aquele aqui. Aí, ó, chegou a 0, chega a 0 agora, chegou a 0, pronto, ele vai pegar o valor final e vai guardar, 3. E aí, contando aqui na sequência, a gente vê que aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo, o terceiro. Não, eu confundi, na verdade o termo 5. Então, o termo 5 é 3. Então, aqui. Contando aqui seria o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Esse quinto termo seria o 3. E é como deu aqui. Antes de finalizar a apresentação do circuito, eu preciso frisar uma coisa. No trabalho foi sugerido que fizesse essa aqui. Caso o valor ultrapasse o termo caso o termo de Fibonacci passe do valor máximo que é possível colocar no computador, foi pedido no trabalho que colocasse em outra localidade da memória. E esse circuito de colocar em outra localidade da memória eu não consegui fazer. Eu até comecei a fazer aqui um circuito que pegasse esse valor daqui do carry, quando saísse o carry out da adição ou da multiplicação, ele guardasse um valor e mandasse o outro valor para o registrador, só que eu não consegui completar essa lógica. Então esse programa esse computador ele não consegue fazer essa função. Infelizmente ele não consegue fazer essa função de quando o valor ultrapassa, ele divide e coloca o valor na outra memória. Mas enfim, o resto todo ele faz. Eu testei com outros programas também
ele funciona normal. Esse foi o que eu desenvolvi para achar o termo que foi o programa sugerido, mas ele também funciona com outros programas. Então esse foi meu computador.